Oi, família, amigos e alunos. Não reparem que esse é um canal itinerante. Já estamos num novo cenário. Hoje eu gostaria de falar sobre o porquê que eu parei de ler, né? Eu lia, porquê que eu parei de ler, porquê que eu voltei, né? Retomei aí o hábito da leitura. Desde criança eu sempre fui muito incentivada pela minha família, pelos meus pais, principalmente. Eu sempre via em casa minha mãe lendo e o meu pai sempre me deu bastante gibis, e até hoje ele me dá gibis, e eu gosto muito disso. Só que na escola, no ensino fundamental, sempre fui muito tímida, e apesar de não parecer, as pessoas dizem que não. Mas eu tinha muita vergonha de falar na frente dos meus coleguinhas na sala, aquela coisa que eu acho que muitas crianças passam também. Eu tinha vergonha de errar na frente dos meus colegas, de falar uma bobeira, dos meus amigos rirem da minha cara, etc. E eu tive uma professora que ela gostava muito de cobrar as nossas provas de livro oralmente. Então ela chegava na sala, aí a gente tinha que ler o livro X, e aí ela chegava e falava: você, começa a falar do livro, do nada. Não, pode parar, agora você, continua. E eu ficava numa tensão, mas uma tensão, porque eu pensava, meu Deus do céu, a minha memória, né, às vezes eu posso me embananar, não conseguir falar exatamente na sequência, então já ficava com medo, né, a ansiedade desde pequenininha, de não conseguir falar na sequência, de ir mal na prova, e eu já ficava com muito nervoso para ler os livros, eu já não tinha aquele interesse de ler os livros, porque eu não gostava do jeito que ela cobrava. Enfim, outra coisa que eu tenho na minha memória foi que quando eu falei pra minha mãe que eu queria ler, que a gente tava eu lembro exatamente da faixa que a gente tava atravessando, indo pra livraria, que ela ia comprar alguma coisa pra ela, livros, e eu falei que eu queria comprar um livro. Aí ela: não, beleza, vamos fazer assim, você escolhe. E aí se você terminar de ler esse livro e tal, depois a gente vê de você ganhar livros. Aí eu: beleza. Eu escolhi o famoso Pequeno Príncipe, né? E desculpa, gente, mas eu não gostei quando eu era criança. Eu não gostei e aquilo me deu uma desanimada, uma brochada de ler novamente, tá? Depois eu tive um outro episódio com esse livro na faculdade, que eu fiz um curso de teatro aqui, um projeto de extensão da universidade, e o professor pediu o livro, eu fiquei empolgada, falei: não, finalmente vou reler e vou tirar meu nervoso, minha coisa assim com esse livro. Aí o professor ele não pediu exatamente, ele pediu pra gente ler, mas no dia ele não fez um trabalho com o livro e não chegou a ser efetivo esse pedido dele com a leitura. Ele colocou a gente no palco, pediu pra todo mundo deitar, apagou todas as luzes e colocou um audiobook pra gente ouvir do Pequeno Príncipe. E aquilo fez todo mundo dormir. E eu fiquei acordada, mas eu nunca esqueço, né, da vozinha do menino. Torna-se eternamente responsável por aquilo que cativas. E eu peguei mais uma raiva com o livro. Enfim, passado esses episódios com a minha professora, com uma leitura que não foi muito bacana pra mim naquela idade, eu vim fazer letras na Universidade Federal de Viçosa. E dentro da universidade, eu vou falar disso em outro vídeo talvez, eu tive uns episódios pra desanimar também. Eu escutei de professores, quando eu mostrei um livro que eu tava lendo, na época era Sidney Sheldon, e aí eu falei: olha, o livro que eu tô lendo, e a pessoa bateu no meu ombro assim e falou: você vai ler coisa melhor. E eu fiquei: oh, meu Deus, aquela coisa, né? Será que agora que eu faço letras, eu não devia estar lendo isso? O que eu deveria estar lendo? E, né, aí, claro que a gente tinha as leituras obrigatórias ali do semestre, me esforçava pra ler, mas ficava: poxa, será que eu só vou ler agora? Oi, bolacha, muda a vida, você quer vir aqui na janela, né? Será que agora eu só vou poder ler o que consta na ementa da disciplina? Enfim, eu achei naquele momento que eu não deveria ler nada do que me passassem, além do que era passado pra gente em sala.
e fiquei bem desanimada, porque alguns livros que a gente tinha que ler na graduação não eram do meu interesse, e eu ficava naquela coisa, não, mas agora eu tenho que ler os livros que, né, para as disciplinas. Sim, é interessante, é óbvio, como é que você vai fazer uma disciplina se você não vai discutir como uma obra se você não tiver lido o livro, né, aluno? Que dava para eu ter feito os dois, ter lido o que era necessário para discussão e ter lido o que eu tava afim, porque eu tava afim, e enfim. Mas aí o tempo passou e eu peguei um livro que eu gosto muito até hoje, que ele é muito importante para mim, eu cheguei a comentar nos últimos posts que eu publiquei, que foi uma releitura coletiva com a Ana e com a Angel, que foi o Diário de Bridget Jones. E esse livro é muito especial pra mim porque ele me trouxe de volta, né, ao hábito de ler. Eu sempre gostei muito dos filmes e agora eu não me recordo se eu li a primeira vez antes da graduação ou eu reli na graduação, um livro que eu já tinha. Eu acho que eu já tinha o livro. Jesus! Gato! Mas na graduação eu li ou reli esse livro e ele foi muito importante porque depois eu voltei ali. Eu voltei ao meu hábito de leitura, de ler, e comecei a ler coisas que eu estava afim também, né, que me interessavam naquele momento. Em 2013 eu criei o Instagram, meu Instagram normal, pessoal, tal. E eu até corri, outro dia eu desci lá nas primeiras coisas que eu postava e vi que realmente eu postava partes de livro, assim, eu postava uma frase que eu havia gostado muito de um livro, a página com zero qualidade nas fotos, não que hoje em dia tenha, né, algumas sim, tem sim. Mas enfim, era uma coisa bem aleatória, nem imaginava que as pessoas falavam sobre livros aqui no Instagram. Aqui no Instagram não, lá no Instagram. Eu fazia, sei lá, porque eu afim, né? Eu já tinha formado e li, continuava, né? Tinha continuado meu hábito de leitura. Com o tempo eu fui conhecendo outras pessoas aí, né? Lá na rede, no Instagram, que também faziam vídeos, que também falavam sobre livros. E eu não imaginava que seria um lugar que eu poderia conversar com as pessoas sem ser tão julgada. Mas eu percebi que ali eu poderia falar sobre livros e teria alcance de pessoas que gostavam de ler também. São pessoas que eu conheci ao vivo e eu nunca imaginava que o livro pudesse fazer isso, sabe? Integrar tanta gente que gosta da mesma coisa. Fazer com que eu voltasse a ler. Passado o tempo eu comecei a dar aula de literatura na escola em que eu trabalho. E foi nessa escola que eu trabalho até hoje que eu criei o Bagagem Literária. E quando eu formei eu falei, nossa, se tem uma coisa que eu vou fazer, né? Eu comecei a discussão aí do incentivo à leitura. Uma coisa que eu vou fazer vai ser incentivar que os meus alunos leiam. Eu sempre tive pra mim que o importante é ler, e não importa o que você vai ler. Se você quer ler só clássico, legal, tá, ok, é o seu gosto. Se você quer ler só Young Adult, não sei falar essas palavras, essas leituras mais, os best-sellers, etc. Ok, se o menino é só leitor de Harry Potter, deixa o menino em paz. Eu acho assim que a gente tem literatura para todo mundo, e por que raios eu tenho que definir o que o outro tem que ler? Aceitei ouvir os meus alunos, pedi que eles me falassem alguns livros que eles queriam ler, né, e trazer para ele alguns livros da lista que eles tinham. Eu sempre escutei muito os meus alunos, escuto, né, não sei o que eu tô falando no passado, e percebi quais eram o que eles queriam falar sobre. Então, eles querem falar agora sobre gênero. E aí, que livro que eu posso trabalhar com eles que fale dessa temática, né? Mas para a idade deles, ali do 6º ao 9º ano. Então, né, vamos trabalhar, vamos falar sobre bullying. Então, o que eu posso trabalhar com os meus alunos? E, enfim, eu vi alunos que não liam nada, pegando livros toda semana nesse projeto, no Bagagem Literária.
E foi muito interessante, tem sido, né, muito bacana, muito interessante. Ano passado eu iniciei como moderadora aqui em Viçosa do projeto do Leia Mulheres, que é um projeto, né, nacional, e ele está crescendo cada vez mais e eu fico muito feliz com isso, fico feliz de fazer parte também. Lembrando que é um projeto que algumas pessoas confundem, acham que é Leia Mulheres, é Leia Mulheres, ler mulheres, e não mulheres se reunindo para ler, né? É uma iniciativa para a gente ler mais autoras, escritoras mulheres, e todo mundo é bem-vindo. Eu trouxe esse projeto para cá e me deixou muito feliz, muito animada de falar sobre livros, de reunir com pessoas para falar sobre livros, de ter essa parte ali da minha vida, mais uma partezinha da minha vida, rodeada de livros. Foi muito importante, né, continua sendo muito importante. A gente está fazendo, agora em fevereiro a gente fez 1 ano de projeto aqui em Viçosa, ele só tem crescido e é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que o recado que eu queria deixar aqui pra vocês eu parei de ler. As vezes que eu parei de ler foi porque eu li um livro que eu não me atraía e sei lá, por alguma razão ele não me atraía naquele momento, e aí como eu era muito nova, aquilo me deu uma desanimada no geral. Depois, por ter esse desânimo, outras pessoas, né, às vezes elas sem querer falam umas coisas que acham que não pode, acham que não vão interferir em nada, mas acaba sendo como que fala, biscoito? Esqueci a palavra. Enfim, é isso. Deixem comentários aqui, me contem a respeito do hábito de leitura de vocês, como que ele surgiu, se ele também chegou embora e tá voltando, né? Como que vocês estão em relação aos livros. Obrigada, gente. Tchau.